Oi, gente. Vamos falar sobre iluminação? Eu dei uma pesquisada aqui e aí tem esse conceito aqui, ó. Estado de consciência elevado, onde o indivíduo alcança uma compreensão profunda da realidade e da própria natureza, muitas vezes associado a experiências místicas e transformadoras. É um conceito presente em diversas tradições espirituais e religiosas, indicando um despertar espiritual e uma libertação de limitações mentais e emocionais. Então, eu queria começar trazendo sobre isso, assim, ó, o quanto a gente imagina que iluminação ela é algo místico, né? Quando a gente pensa assim, nossa, um iluminado, né? Tu pensa um iluminado, pensa nas figuras em que já foram trazidas aqui como alguém que alcançou a iluminação, né? Buda, Jesus, se eu não me engano, Einstein foi considerado alguém que se iluminou, ou Sócrates, enfim, Madre Teresa de Calcutá, tem várias figuras aqui que já passaram, né, por esse roteiro aqui, por esse cenário, que foram consideradas pessoas que alcançaram uma iluminação. E muitas vezes a gente pode ir para esse lugar místico, assim. Até tem uma parte no livro O Desaparecimento do Universo, que tem umas partes lá que fala que a pessoa, ela se transportou de lugar, ela apareceu um lugar ou em outro e, enfim, tem várias coisas que se a gente for olhar, tem muito misticismo em volta dessa palavra, né, iluminação. E aí quando, né, a gente aqui ouve assim, a iluminação, então parece uma coisa muito distante do meu atual, né, do que eu tô sentindo agora, né? Quando a gente olha para as nossas emoções aqui, né? A gente olha para tudo que a gente sente, olha que, né, tem o tempo todo tem uma sensação basal de ameaça, de tensão, muitas vezes de angústia, né, de preocupação, a gente passa por várias coisas durante o nosso dia, e aí parece que a iluminação é uma coisa que vai acontecer lá num futuro distante. E isso não é verdade, né? O que acontece é que muitas vezes nós que estamos aqui, né, num treinamento mental, numa mudança de mentalidade através da metafísica de Um Curso em Milagres, né, através do livro de exercícios aqui, desse treinamento que Jesus coloca aqui, a gente vai muitas vezes para esse lugar de que é uma coisa que vai levar tempo, é uma coisa que é distante, e a gente se convence muito disso, a gente acredita piamente nisso que leva tempo. E aí, na lição de hoje, a lição 188, é declarado: a paz de Deus está brilhando em mim agora. Onde ele começa: por que esperar pelo céu? Aqueles que buscam a luz estão apenas cobrindo seus olhos. A luz está neles agora. A iluminação é apenas um reconhecimento e não uma mudança em absoluto. Então a gente fala muito de mudança de mente, né? Mudança da mentalidade, que eu preciso mudar a forma como eu me vejo, né? E é assim, né? É uma mudança, mas não é uma mudança em absoluto, porque nós somos a totalidade com Deus agora. Nós quem? Nós, consciência, né? Não nós, imagem. É isso que está colocando, assim, é isso que está bloqueando o que é essa experiência de simplesmente ser como Deus. A gente fica dizendo que a gente é essa imagem. Então, quando é trazido aqui, né, que é apenas um reconhecimento e não uma mudança em absoluto, é porque não teve nenhuma mudança. A mudança, ela nunca aconteceu. A criação de Deus, aquilo que vem de Deus, nunca mudou. Ela nunca foi e agora se transformou numa consciência que fez um monte de autoconceitos, e aí fez imagens, e aí tá aqui. Isso nunca aconteceu. Então, não tem nada realmente para mudar. Tem algo para ser reconhecido. Por isso que se a gente insiste em querer mudar aqui no mundo, né? Eu fico tentando me moldar, tentando melhorar, tentando fazer um jeitinho aqui com que eu tente me sentir melhor de algum jeito aqui, na percepção. Então eu fico tentando mudar um monte de coisa de dentro do mundo, que é o que não funciona, né? Não importa
o tipo de mudança que eu tenho de fazer no mundo, aquilo que é basal da consciência, que é experimentar culpa, medo e punição, a certeza na retaliação, ela não vai mudar. Isso é o que está ali na base da consciência para ela pensar que ela existe, né? Ela pensa que ela é uma individualidade, então ela se atribui a esse conjunto de crenças, né? Porque ela realmente pensa que fez algo contra Deus e vai ser punida. Então, quando a gente pensa que a gente precisa esperar, é a mesma ideia de que eu preciso experimentar um sacrifício para obter um ganho, né? Que foi a lição de ontem. Eu preciso batalhar aqui, eu preciso me esforçar muito para alcançar o que é a iluminação, para alcançar esse reconhecimento. E aí, em todas as lições, Jesus fala: é agora, não é depois, é agora. E por que que é agora? Porque agora, nesse instante, é o que eu tenho que ver o que está bloqueando essa certeza de ser só como Deus, né? O que tá na minha visão agora, o que está disponível para mim agora diante de mim, seja quando eu estou aqui sozinha, né, nos pensamentos ali que a gente fica, né, matutando 1 milhão de coisas, pensando sobre assuntos variados, a gente pensa sobre conversas, né, a gente pensa sobre certezas que a gente tem de algo que pode acontecer, ou a gente fica ansioso, numa sensação de expectativa de que, sei lá, parece que algo de muito bom pode acontecer lá no futuro, ou de algo muito ruim. Então, tem diversas coisas que a gente pode observar diante de cada pessoa. O que que aquela pessoa me traz ali, né? Que sensação que ela me traz? Porque é através das emoções que a gente consegue ver isso, né? Eu consigo ver ali diante daquela pessoa que tem um ranço, né? Tem uma sensação de comparação, de inveja. E a gente vai abrindo esse sistema de crenças, vai trazendo à tona mesmo, assim, sabe? Tipo, olha, olhar para a pessoa ali e assumir, eu tô morrendo de raiva dessa pessoa, tipo, eu tô, né, que sei lá, querendo matar essa pessoa, porque se a gente não assume para nós mesmos aqui, né, eu assumo que eu tô com raiva, eu tô me sentindo assim, eu tô, sei lá, me vendo inferior a essa pessoa, eu tô, eu tô me vendo muito rejeitável aqui, parece muito que essa pessoa tá me rejeitando, tô me sentindo humilhada. Quando a gente traz para a consciência que o que está mantendo esse bloqueio, é só assim que isso pode ser solto. A consciência ela pode soltar isso pelo reconhecimento de ver que ela não é isso. Porque a gente só pode soltar e olhar para o medo, olhar para o que a gente pensa, olhar para o que a gente acredita, se a gente tiver uma base sólida para trocar, para fazer essa reversão do que eu tô me identificando, né? Porque, primeiramente, eu tô me identificando muito com isso. Então, esse que sente raiva, esse que sente tudo, parece que sou eu aqui, né? Parece que é o corpo que tá sentindo essas coisas, mas não é. É uma consciência, né, que tá imaginando vários autoconceitos aqui. Então, parece que para mim é diferente nesse instante. Eu tô sentindo uma coisa e tu aí tá sentindo outra. Ao me assistir, né? Ao me assistir pode ter, olha quantas interpretações, quantas coisas podem ter só de estar olhando meu vídeo aqui, né? Pode estar pensando sobre a minha fala, o jeito que eu falo, pode estar, sei lá, olhando para minha aparência, pensando isso, pensando aquilo, ou gostando ou não gostando. Então tem várias coisas que não é sobre o vídeo que tu tá vendo, não é sobre mim aqui. Tudo o que está na percepção ali são interpretações a partir de crenças. Então, se eu estou olhando através de crenças, eu não estou realmente vendo. Porque o ver aqui é o ver além de todas essas coisas. Então, olhar o que está além é olhar aqui o que está aqui no lugar desse monte de baralho que a mente fica aqui, ó. Que não é a cabeça, né? É a consciência, mas parece que está na cabeça. E esse monte de coisa é o que fica dizendo a separação aconteceu. Tem separação, ó. Tem tu aí pensando sobre coisas específicas que parece que é sobre mim, e isso faz com que a gente se veja diferente um do outro, e isso traz aqui a noção de que tem uma parte e tem outra parte, e nós estamos existindo aqui fora de Deus.
Então, a consciência ela só continua nessa manutenção por não querer olhar para si, porque tudo que tu tá pensando aí sobre essa imagem ou sobre, né, qualquer coisa que seja diante de ti, tem a ver com o teu sistema de crenças e não com o que aparenta estar lá fora. Então, é essa reversão da causa que a gente precisa fazer para que isso possa ser visto como sem significado, né? Tem uma parte na lição em que é dito assim, ó: hoje praticamos aproximar-nos da luz em nós. Tomamos os nossos pensamentos dispersos e os trazemos gentilmente de volta ao lugar em que se alinham com todos os pensamentos que compartilhamos com Deus. Não os deixaremos extraviarem-se. Deixamos a luz dentro de nossas mentes, orientá-los para que voltem para casa. Mas agora nós os chamamos de volta e os limpamos de estranhos desejos e de anseios desordenados. Nós lhes restauramos a santidade da herança que receberam. Então, o que é uma luz, né? Esse símbolo luz é algo que clareia tudo, né? Quando eu olho a partir da luz, que é olhar a partir de que se eu sou como Deus, né? É por isso que tem que ter a fé e a confiança, porque muitas vezes não é isso que a gente faz, a gente não confia plenamente de que eu sou como Deus me criou, a gente não aceita essa declaração para olhar para o nosso sistema de crenças, porque olhar para esse sistema de crenças, olhar para o que eu penso sobre mim, é muito, parece de muito, como Jesus fala no livro, assim, parece de muito terror, parece de muito, muito ruim, é muito ruim olhar para o que a gente pensa, porque a gente não pensa coisas boas, né? Tudo que a gente pensa é de dentro da culpa, é de dentro de uma sensação basal de erro. Então, como que eu vou pensar uma coisa boa? Aqui eu mascaro, aqui eu escondo, aqui eu passo uma imagem de alguém muito legal, de alguém muito bom, mas o que eu realmente penso sobre mim, eu não quero ver. Então, se eu não tiver a luz para dissipar o que é essa ideia de escuridão, né, que é as sombras, que é isso que fica mantendo um senso de indivíduo aqui, porque é para isso que a gente está olhando, né? Eu estou olhando para todo esse conjunto de crença, de coisa, porque eu atribuo isso a um eu aqui, ó. Eu estou olhando para mim. Então, quando a gente pensa que a gente está olhando para todas as coisas que a gente pensa sobre nós, não é sobre nós imagem. Aqui a imagem ela vai só largar essa imagem aqui, na outra vida ela vai pegar outra imagem, vai continuar a mesma coisa, as mesmas certezas, elas não vão ser descartadas, elas só vão pular aqui para a próxima figurinha ali, para o próximo personagem, né, desse teatro, e vai continuar reencenando as mesmas crenças até que a gente decida ser honesto com o que a gente pensa. É trazer a honestidade diante de cada situação. Então, querer ser honesto é a chave para a libertação, é a chave para isso que é dito de iluminação. Porque quando eu paro de querer esconder de mim o que eu penso, eu trago isso para a luz e isso pode ser liberado, né? Isso pode ser visto como aquilo que eu não sou, como sem significado. Então, assim eu aceito, né, essa lição de hoje. A paz de Deus está brilhando em mim agora. Que todas as coisas brilhem sobre mim nesta paz e que eu as abençoe com a luz que há em mim. Então, a partir do momento que eu olho aqui para mim, eu vejo que eu não sou nada disso, então todas as coisas também não estão aqui. Por isso que a gente olha a partir da consciência, né? A consciência olha para tudo isso aqui e sabe que isso aqui não é a existência dela, né? A existência é Deus e isso nunca deixou de ser assim. Por isso que a paz, ela é agora. Por isso que essa ideia de estar aqui e agora é o que precisa ser reconhecido, né? Não tem nada que precise ser alcançado no futuro. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau.